Em setembro de 2024, o presidente Vladimir Putin deu uma declaração em tom de provocação ao Japão sobre um plano de construir um memorial, um museu, aqui no Extremo Oriente para comemorar a conquista das Ilhas Kurilhas. Aqui no mapa, para ficar mais fácil, as Ilhas Kurilhas ficam bem aqui ao norte, aqui está o Japão, então são essas ilhas aqui, essa cadeia de ilhas bem aqui ao norte, que foram ocupados pela então União Soviética em agosto de 1945. Essa notícia não teve tanta repercussão internacional assim, porém aqui no Japão tocou em um ressentimento dos japoneses com os russos em relação a esse tema. Como vocês podem ver nessa matéria da NHK, no final eles comentam que os russos atacaram no dia 18 de agosto, dias depois do Japão já ter se rendido, e afirmam que o exército japonês já estava se desarmando. Essa não é a versão dos russos e também de muitos outros historiadores. Tem registros de batalha, mais de 400 russos morreram só na ilha de Chushun, mas o que a gente vai falar hoje é que essa relação conflituosa de Japão e Rússia é muito antiga. Em 1895, o Japão venceu a China numa guerra que acabou garantindo que o Japão conseguisse dominar a Coreia e dominar um porto muito importante, o Porto Arthur, que era a porta de entrada para uma região que chamava na época de Manchúria, só que não deu nem tempo dos japoneses comemorarem a vitória. Poucos dias depois, a Rússia conseguiu costurar um acordo com a França e a Alemanha e os três países fizeram o que ficou chamado de intervenção tripla e forçaram o Japão a passar o comando do Porto Arthur para os russos. 9 anos depois, em 1904, o Japão lança um ataque onde ficava esse porto. Na verdade, o nome hoje é Liuchun, fica na China. Os russos também tiveram tempo para armar aqui uma defesa, pois essa guerra estava muito clara que ia acontecer, e conseguiram segurar mesmo os japoneses por vários meses aqui. Porém, eles estavam muito longe de casa, a guerra começou em fevereiro e o inverno ainda vigorava, então os russos tinham dificuldade de mandar suprimentos para cá, e o Japão já tinha dominado a Coreia, então o Japão também partiu para o ataque em terra. Os principais ataques foram nessa região aqui no rio Yalu, que era a divisa da Coreia com a região da Manchúria naquela época. Os russos tinham muita confiança que iam ganhar essa guerra. Eles tinham se preparado, tinham uma frota mais moderna do que os japoneses, tinham também muito mais equipamento de infantaria, porém os japoneses estavam perto de casa. E então, em 1905, o Japão conseguiu vencer essa guerra. Além de perder a guerra, os russos se endividaram muito para poder se recuperar do baque, e uma série de problemas econômicos acabou criando uma instabilidade muito grande, e tudo isso culminou na Revolução de 1917. O Ocidente observou de muito perto o que estava acontecendo aqui. Foram enviados observadores internacionais de diversos países para cá, mídia internacional também para cobrir a guerra, e a partir dessa vitória o Japão assumiu um papel totalmente diferente na geopolítica daquela época. Uma coisa que chamou muito a atenção dos ocidentais é que os japoneses atacaram sem ter uma declaração de guerra. A declaração de guerra foi feita só um dia depois do início do ataque. Algo similar foi visto décadas depois com o ataque de Pearl Harbor também, que o Japão fez sem ter oficialmente declarado guerra para os Estados Unidos ainda. O segundo ponto foi o que os japoneses mesmo deram o nome de Nikudan. Foi observado um grande número de ataques suicidas do lado dos japoneses. Nikudan significa bala de carne. Isso também foi visto décadas depois na Guerra do Pacífico com os chamados kamikazes, que eram aqueles pilotos que lançavam seus aviões em ataques suicidas em direção aos americanos. Japão e Rússia foram se enfrentar diretamente mesmo, somente nesse incidente que a gente comentou no começo do vídeo. No período após a Segunda Guerra Mundial e no período de Guerra Fria, os dois países mantiveram a relação bem fria e tensa. Esse assunto das Ilhas Kurilhas pipocou aí de tempos em tempos. Essa relação deu uma melhorada somente com o fim da União Soviética. Então, nas décadas de 1990 e nos anos 2000, começou a existir uma relação comercial maior entre os dois países. Mas um fato que chama muito a atenção é que os dois países até hoje não têm um pacto formal pela paz. Após o início da Guerra da Ucrânia, essa relação dos dois países voltou a piorar. O Japão está muito alinhado com os Estados Unidos e com a OTAN, inclusive apoiando financeiramente a Ucrânia. E a Rússia, por outro lado, reforçou sua aliança com a China, anunciou um pacto aí de proteção mútua com a Coreia do Norte, transferência de know-how e de comércio também. E isso tem causado uma mudança muito grande aqui no Japão. Por ter sido o único país atacado por uma bomba atômica, o Japão por décadas manteve uma posição de país orientado somente ao crescimento econômico e para a paz. Porém, acontecimentos como esse, e cada vez mais aeronaves russas são vistas e monitoradas, fazendo voos de reconhecimento pelo arquipélago do Japão. Outro fator também de setembro de 2024, que também estremeceu a relação entre os dois países, foi a prisão de um suposto agente da inteligência japonesa em Belarus. Belarus é um país que fica ali ao lado da Ucrânia. A China também, por seu lado, tem feito vários exercícios militares bem próximo do limite, e também não é só com a Rússia que o Japão tem alguns problemas aí com o domínio de algumas ilhas. Com a China, há um ponto em aberto nessas ilhas aqui, Ilha Senkaku, que é bem pertinho de Taiwan, e volta e meia é motivo aí de discussão entre os dois países. Em agosto de 2024, o Ministério da Defesa do Japão solicitou um budget recorde para investimento em segurança, 59 bilhões de dólares. E o que você acha? O Japão está certo mesmo em se militarizar, em investir
tanto em armamento, ou o Japão deveria focar mais nos problemas internos, taxa de natalidade, estagnação da economia e confiar a segurança do país na mão dos Estados Unidos? O outro fator muito pouco comentado é que o Japão é um país com grande capacidade tecnológica, grande know-how nas áreas de comunicação, na área de engenharia, construção de navios, construção de aeronaves, construção de veículos. É um país também com muito capital e com muita infraestrutura de produção. Será que um país desse também se militarizando, um Japão independente dos Estados Unidos na questão de segurança, não seria um monstro adormecido que está despertando? Se você gostou do vídeo, dê aí a sua curtida. Não esqueça de seguir o canal, compartilhar com seus amigos. Vou deixar alguns links interessantes aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!